Olá, eu sou o professor Edson Santos e desejo as boas-vindas ao nosso podcast Escolas do Agora, o nosso novo espaço de comunicação para conectar o ecossistema educacional, compartilhar, refletir e transformar essa troca em uma revolução na forma de aprender e de ensinar. E antes de começar a ouvir esse episódio, eu convido você a seguir as nossas redes no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, @Ecossistema Educacional. Olha, essa semana é pra lá de especial pra gente. Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças. A data é um marco porque foi quando a Unicef oficializou a Declaração dos Direitos da Criança. O documento estabelece uma série de direitos como alimentação, segurança e educação. Já no dia 15 de outubro, celebramos o Dia do Professor. A data foi oficializada para comemorar condignamente educador e busca enaltecer a função do mestre na sociedade moderna. Então nada mais justo que o programa de hoje também seja para celebrar esses dois atores educacionais, professor e aluno. Por quem e para quem a educação é feita. Vai ser demais, eu estou muito animado. Para enriquecer a conversa de hoje, estamos recebendo o professor Hélio Vieira dos Santos, ele que é engenheiro, professor de matemática e física, formador de professores em tecnologia educacional sob o viés das metodologias ativas. Além disso, Hélio é entusiasta em inovação na educação. Pela Microsoft, é um educador certificado também. Hélio, seja muito bem-vindo, muito bom receber você no nosso podcast. Obrigado, Edson. Para mim é uma satisfação poder estar aqui, né? E poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aí com os ouvintes, né? Legal, Hélio, bem-vindo. Vamos receber também o estudante Genaro Santana, que está no 3º ano do ensino médio e vai trocar experiências com a gente sobre a visão de um aluno olhando para todo esse cenário educacional que nós estamos passando. Genaro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu espero poder colaborar aqui dando minha visão, minha experiência também como aluno. Legal, muito legal, bem-vindo, boa. E apoiando a condução da nossa conversa, nós vamos contar também com a participação especialíssima da nossa jornalista, criadora de conteúdo do Educacional, Rafaela Caçapava. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigada, Edson, bom dia, vai ser um prazer. Acho que hoje a gente vai ter uma conversa muito diferente do que a gente está acostumado. Certamente. Então eu também estou bem ansiosa, Edson. Legal, boa. Bom, vamos começar. Genaro, a gente sempre fala com diversos especialistas, educadores, nesse cenário, né, de discussões sobre a educação. Mas hoje temos a oportunidade de ouvir o ponto de vista de um aluno e isso é muito interessante para todos nós. Mas antes de nos aprofundarmos, eu queria saber de você, Genaro. Eu queria que você tentasse lembrar da sua primeira memória com a escola e compartilhasse com a gente, além disso, como foi se desenvolvendo essa relação com a escola ao longo do seu período estudantil. Bom, eu sempre tive uma relação muito única com a escola, principalmente de respeito e de alegria, porque além de ser um ambiente educativo, também era um ambiente social, né? Então eu encontrava muita gente que era querida para mim, e eu gostava muito de falar com os professores. Isso é uma coisa que eu ainda faço até hoje. Eu gosto de ter uma relação com os professores que eu acho que é uma forma de eu aprender melhor do que apenas ter esse ensino só em sala. Boa. Legal, Genaro, boa. Professor Hélio, muito legal a intervenção, né? A interação com um aluno num momento como esse de discutir a escola, de discutir a educação num contexto tão amplo, né? Conte pra gente, como foi a sua relação com a escola enquanto estudante? Você era um cara super novo, ainda é, dá pra ver isso, né? Mas alguns anos separam a sua geração da geração do Genaro, né? Que trouxe essa contribuição. A memória que ele tem remete ao seu tempo de escola? Não, bem legal, né? Bem bacana ver o Genaro comentar a respeito da história dele, né, na escola. E o que me chamou a atenção foi justamente o respeito, né, dos professores e tudo mais, né? E eu também tive muito respeito com os meus professores, aprendi muito com eles, assim, durante toda a trajetória. Claro que nós estamos falando aqui do Genaro, que é a geração Z, né, que a gente chama de geração Z aí. Nós somos da geração X, né, Edson? Sim, da X. Da geração X, justamente. E naquela época, a gente, na pesquisa, na escola, na pesquisa, por exemplo, a gente tinha a Barça. Lembra da Barça? Sim, a Barça. Opa, Barça, conhecer. Ia lá, o rapaz lá vender a Barça pra gente na escola. A nossa fonte de pesquisa era essa, né? Os professores eram quase que a fonte do saber, né, em sala de aula, mas nós buscávamos o saber aonde? Na biblioteca, na Barça, na Conhecer, né?
a gente fazia trabalho no papel almaço. Lembra do papel almaço, né? Tem gente aqui que nem lembra. O papel almaço. E nós reproduzimos o que o professor dizia em sala de aula, né? Eu lembro que muitas coisas que nós aprendemos na sala de aula, nós não aplicamos muito, né, Genaro? Vocês hoje... eu vejo que na escola hoje, os professores tendem muito a fazer com que o aluno pense. Né? Nós praticamente reproduzimos o que o professor dizia em sala de aula. Né? Eu lembro de uma professora, já falando dessa coisa de experiência, né? Ou de outrora, enfim, que ela pedia pra gente decorar todos os afluentes do rio Amazonas. Olha só. Pra onde que eu vou aprender a usar isso, utilizar isso no meu dia a dia, né? Então, nós tínhamos um respeito com os professores, sim, mas muitas vezes nós dizíamos pros professores assim: professor, pra onde que eu vou? Em que situação que eu vou usar isso? Interessante. Então isso me chama muita atenção. Legal. Genaro, você aprende ainda hoje para onde são e quais são os afluentes do Rio Amazonas? Felizmente posso dizer que não. Ainda bem, né? Ainda bem, Eu acho que, principalmente agora, né, na geração Z, o pessoal tem sido mais questionador sobre os temas, etc. Então a gente tem tido agora na educação uma forma mais de pensamento fora da caixinha, eu diria. Boa. Mas a gente tem pouco desses temas que a gente chama entre os alunos de decoreba, né? E a gente tenta sempre falar sobre temas recentes. Boa. Legal. Bom, e ouvindo o professor Hélio, vou aproveitar que você estava comentando. Você acha que essa escola mudou nas últimas décadas, especialmente nessa última década, né? Nós estamos em 2021, pensando lá de 2011 para cá, né? Você estava nas séries iniciais do ensino fundamental, ali infantil. Ou você acha que a mudança ainda está muito lenta? O que você acha que mudou nesse perfil de escola, sua e a do Hélio? Eu acho que já temos diversas diferenças, né? Primeiro, o papel massa é usado muito raramente. Nossas fontes, né, de conhecimento também mudaram. A gente tem utilizado bastante tecnologia, sites, plataformas, simuladores e afins. E eu acho que também é importante que as escolas, que elas tenham esse desafio de acompanhar a velocidade da tecnologia, né? Porque também ela serve como de ponte para melhorar e diversificar também o ensino entre o professor e o aluno. Legal, muito bom. Eu vou aproveitar, pegar a carona nesse comentário do Genaro, muito, muito pertinente, e te perguntar o seguinte: é possível afirmar que existe realmente um gap, né, tangível, um gap, né, perceptível entre escola e aluno? Se sim, você acredita que o acesso às informações, a tecnologia, cada vez mais presente no cotidiano, ampliam ainda mais esse afastamento escola-aluno? Eu acredito que não, sabe, Edson? Eu acredito que não, porque tem uma diferença muito tênue, né, entre informação e conhecimento. Né? A informação está aí. Se você pesquisar nesses buscadores, né, na internet, você busca a informação, mas transformar isso em conhecimento é o papel do professor. Né? Agora veja, a tecnologia que nós tínhamos na nossa época era o mimeógrafo. Quem que lembra do mimeógrafo? Para rodar aquelas provas com cheirinho de álcool. Você lembra, né? Os ouvintes devem estar lembrando aqui do mimeógrafo, os da geração Z, como nós aqui, né? Então agora sim, as informações, elas estão aí, né? Agora cabe ao professor transformar isso em conhecimento, eu volto a repetir. Esse é o papel do professor, isso nunca vai acabar. Legal. Né? Então, e a tecnologia veio para facilitar, é verdade. A tecnologia não é o salvador da pátria, que eu sempre falo nas minhas formações, né? A tecnologia está para auxiliar o professor, auxiliar os alunos. Você veja, na minha época, eu buscar o conhecimento na biblioteca, na Barça, como eu te falei. Agora nós buscamos aonde? De casa, né? E sabendo buscar as informações corretas em tempos corretos. Então, eu acho que não vejo um gap, não. Eu acho que a tecnologia veio para facilitar. As informações estão disponíveis em tempo real, como o Genaro comentou, né? Os conteúdos que são relevantes em sala de aula, ele estuda esses conteúdos, ele se apropria disso e o conhecimento acontece e a mágica acontece, que é o aprendizado, na minha opinião, né? Maravilha. Eu quero aprofundar só um pouquinho mais, professor Hélio. Isso vale também para a educação pública? A gente... com relação ao gap que o Edson diz, né? Você acredita que os sistemas educacionais eles conseguem acompanhar a transformação na mesma velocidade que os alunos precisam? Bom, muito bem. No ensino público, como você estava questionando, né? Eu acredito que o sistema de ensino dá conta, sim, porque existe o Plano Nacional dos Livros Didáticos, né? Que as instituições públicas, as escolas públicas utilizam.
Então eu vejo que isso passa por um crivo muito sério de conteúdo, né? Só que, claro, como o conhecimento tá muito assim acelerado, a questão dos novos conteúdos sendo acelerado, aí, é claro, né? Aí entra a internet, entra a tecnologia. As escolas públicas, infelizmente, hoje nem todas, né? Claro, estão conseguindo uma estrutura de conectividade para que os alunos acessem esse conhecimento em tempo real. Legal. Eu quero aproveitar, eu vou aprofundar, tá? E aí eu abro para os dois, tanto para o Genaro quanto para o Hélio, essa provocação. Não foi bem uma pergunta quando a expressão gap entra, né? Parece que esse gap é uma questão de distanciamento apenas físico. Não é esse. A gente entende que tecnologia aproxima o aluno do fazer educacional dentro e fora da escola. Quando a gente fala em gap, existe um comentário meio generalizado de que o aluno está perdendo o interesse em aprender na escola por causa desse acesso tão facilitado ao universo da informação. E aí você reforça, né, Hélio, dizendo, não, o papel do professor é conectar essas informações com o uso inteligente delas. Legal. Então, reforçando sobre a questão do gap e o interesse do aluno em aprender na instituição escola, pública e privada, né? Vocês acham que a tecnologia apoia? Só para confirmar. No ensino remoto você vê, né? Agora em época de pandemia, você vê, né? O aluno teve que buscar muito essa informação, né? Buscar muito conhecimento ali. Então eu vejo que a tecnologia sim aproxima, né? A tecnologia facilita bastante. Então agora a vontade do aluno, né, de querer estudar, eu já vi muito, Edson, na minha experiência como professor, eu já vi muito aluno em tempos de pré-pandemia, vamos chamar assim. Então eu vi muito aluno na minha experiência que tem que ter 25% de falta só, por exemplo. Ele fica regulando porque é muito mais prazeroso para ele buscar informação, conhecimento na internet, no YouTube da vida, vamos chamar assim, né, do que assistir uma aula presencial com o professor. Então tem muito aluno que eu vejo assim que acha que aquela aula é muito chata, né, Genaro? Aquela aula é muito chata, então ele faz o quê? Ele não precisa do professor. Ele administra o percentual de falta que ele pode ter durante o ano. Para não precisar estar em loco ali na sala de aula porque aquela aula é chata. Então, quantas vezes, assim, eu mesmo não sou um professor perfeito nem nada, mas, assim, com certeza a minha preocupação enquanto professor é, assim, como eu tenho que lançar aquele conteúdo. Então, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, eu como professor de matemática, poxa vida, não é o que eu tenho que ministrar, é o como. Certo. Aí que a mágica acontece, aí que você encanta o aluno, aí que você envolve o aluno. Tem uma frase, Genaro, Edson, né, que me chama a atenção, assim, que me move como professor, que elimina um pouco esse gap, né? Que é assim, fala-me e eu esquecerei, né? Me ensina que eu me lembrarei. Agora me envolva que eu aprenderei. Então o aluno precisa ser envolvido nessa questão do aprendizado. Aí realmente a mágica, eu insisto, a mágica acontece, que é o aprendizado. Aí você elimina esse gap, né? Então o professor tem que ter essa preocupação de como lançar o conteúdo. Para isso, por exemplo, tem o quê? A tecnologia e tem a metodologia, que é o casamento perfeito, né? Metodologia, o professor tendo, que é o jeito dele de ministrar a aula, a tecnologia, aí o aprendizado acontece. Que dá suporte para isso. Muito legal. Boa, Hélio, obrigado. Genaro, e aí eu queria ouvir a tua opinião, né? Você começou na nossa primeira pergunta dizendo que o ir para a escola te traz muito boas relações com o espaço, com a instituição escola. E aí, em relação a esse gap, você percebe, com acesso às informações por meio de tecnologias, o acesso à internet, por exemplo, afastando ou aproximando você desse gosto, né, da manutenção do gosto pelo aprender na escola? Eu diria que aproxima, né? Eu vou falar disso mais pra frente, mas a tecnologia, né, novamente, quando ela é usada em aula para ensinar, ela atrai mais os alunos do que um formato mais tradicional, certo? Tá certo que nem todos os professores às vezes têm um recurso, né, ou um método que se encaixe para o uso da tecnologia, mas as aulas que mais atraem os alunos são aquelas que utilizam de sites, plataformas. Por exemplo, em aulas de matemática a gente usa o GeoGebra, em física a gente usa simuladores para lançar foguete. É isso que torna a aula realmente um aprendizado legal. Bacana, bacana. Deixa eu só aproveitar, Genaro. Você, a gente percebe que você tem gosto pelo estudo, assim. Mas você acha que essa é uma percepção sua e isso você compartilha com seus colegas da mesma idade? Ou você percebe que nos colegas da sua faixa etária isso é um pouco diferente?
Eu diria que a questão respondendo essa questão, né, é um troço bem único, certo? Então, sim, a maioria dos alunos que eu vejo preferem o uso da tecnologia nas aulas. Claro, existem alguns alunos que possuem as dificuldades, né? Mas eu acho que é mais para isso que a gente está na escola, né? Para a gente ver essas dificuldades e já poder aprender sobre elas, né? Passar por cima delas. Então, isso é importante também da escola do ambiente social, porque a gente se ajuda, certos alunos se ajudam. Boa. E por causa disso, a gente consegue passar por essas dificuldades tecnológicas que algumas pessoas possam ter. Boa, Genaro. Muito legal. Genaro, agora eu vou aproveitar a tua fala e aprofundar essa reflexão. Me contaram que você fez um experimento por iniciativa própria. Né? Pode contar pra gente o que é que você fez, por que você fez esse experimento, essa experiência e qual foi a sua conclusão com a descoberta? Claro, o experimento era bem simplesinho assim, sabe? Eu ia pegar diversos dados que eu coletava, como resultado de nota, os métodos que os professores usavam, plataformas e afins, e eu ia determinar no fim do trimestre, quando eu tivesse tudo concluído, quais matérias eu aprendi mais. E o porquê nessas matérias eu aprendi mais do que nas outras, certo? E assim, eu sou bem interessado em todas as matérias no geral, eu não tenho preferência de nenhuma. E no final eu concluí que as matérias que eu mais aprendi foram aquelas matérias que eu mais sofri para ganhar uma nota alta. Foram aquelas que eu tive que correr realmente atrás das informações e conversar com os professores, conversar com os alunos. Foram as matérias que eu mais aprendi. E os fatores que deixaram essas aulas mais interessantes também, né? Foram o uso da tecnologia, o método dos professores de não entregar a resposta, que eu acho muito interessante, e o fato deles não serem, por exemplo, eles não usam aulas só de PowerPoint, certo? Não é uma aula só teórica, é uma aula muito mais prática. Legal. É uma aula que a gente é dado esse conhecimento, essa informação, e a gente tem que resolver sozinho os problemas que eles dão pra gente. Muito legal, muito legal. Parabéns, baita de um experimento. Hélio, professor, a gente já viu, né, já falou tanto sobre gestão da sala de aula no papel do professor, né, do docente. O professor é um grande gestor da sala de aula. E agora a gente acabou de ouvir uma experiência, para mim, pela primeira vez, onde o aluno, no caso do Genaro, desenvolveu uma metodologia e um sistema de autogerenciamento enquanto estudante. É uma metodologia ativa para aprender. Com certeza. E aí ele traz indicadores de resultados e aponta para quais disciplinas ele aprendeu mais ou melhor, ou da melhor maneira em função de dados. Perfeito. Com o uso de tecnologia. Você usou um software, alguma coisa do tipo? Eu usei o bloco de notas. E eu também conversei com os professores sobre as coisas que eu coletei. Legal. Eu acho importante sempre ter essa visão do professor também sobre as coisas, certo? Porque como eles transformam essas informações em conhecimento, eles são uma grande fonte de opinião para mim. Boa. Muito bom, né? Legal, Hélio. O que dizer sobre isso, né? É uma metodologia ativa na veia, né? Eu vejo assim, né? É o aluno buscando, né? O aprender a aprender. O professor também tem que ter essa visão do aprender a aprender. Nós, professores, somos eternos aprendizes, né? E, então, eu vejo muito interessante a fala do Genaro, né, quando ele fala assim que ele buscou a forma dele aprender, né? E o professor e chamou atenção também ele conversando com os professores para buscar esse novo entendimento, né? Agora as metodologias ativas elas estão aí para serem usadas mesmo e para tornar isso que o Genaro comentou um protagonismo do aluno, né? Então você vê quando você fala de experiência, quando a gente fala de tecnologia, ela por si só não faz, né? Então eu tenho uma experiência também muito bobinha até eu diria, mas que fez toda a diferença. Um exemplo, eu tive que dar aula, Genaro, sobre vetores. Ou a aulinha chata que seria essa sobre vetores, né? Direção, sentido, intensidade, né? Na época, Genaro, sabe o que eu fazia, Edson? Sabe o que eu fazia, Rafael? Eu fazia aula de dança de salão. Olha só. Que legal. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, sabe o quê? Lembra que eu falei pra vocês que eu me preocupo com o professor, o como? Eu sei que no meu componente curricular eu tenho que trazer vetores. Agora, eu pensei, poxa, eu tô fazendo dança de salão, vou fazer uma coisa diferente, né? Eu vou tornar um aluno protagonista ali e fazer uma dramatização. Eu peguei uma aluna, uma voluntária, levei um forrozinho num pendrive, espetei o pendrive na época, né, no computador. Espetei o pendrive no computador ali, né? E eu só tenho um forró. Falei, agora vocês vão ver o que é direção,
o que é sentido, o que é intensidade, né? Então, aí eu peguei ela, comecei a dançar com ela, assim, com todo respeito, evidentemente, e falei pra ele, gente, pra onde nós estamos indo? Ah, nós estamos pra direita. Tá, mas direita em relação a quem? Aí comecei toda contextualização sobre vetores. Legal. É muito melhor do que simplesmente colocar na lousa, né? Direção, sentido a flechinha pra lá, flechinha pra cá. Com certeza. Você tá vendo? Então, isso não é tecnologia, isso é metodologia. Então, de novo, insistindo, quando você casa essas duas coisas, né? A metodologia do professor, a criatividade dele, que é uma das competências do professor do século XXI, né? Uma das... a criatividade associada à tecnologia, ou simplesmente a metodologia de uma forma curiosa, que instiga, que desperta a curiosidade de vocês, alunos, né, Genaro? Isso torna realmente o aprendizado significativo. Sensacional. Só reforça tudo que nos traz até esse ponto do nosso podcast, né? Que é a importância da relação professor-aluno para resolver todas as questões que envolvem o ensinar e o aprender, né? O Genaro fala do prazer de ir para a escola, da interação com os professores, com o corpo diretivo, docente, enfim, né? O professor Hélio traz na metodologia uma forma de aproximar dos seus alunos e fazer com que a aprendizagem seja de fato significativa. Agora entra um período em que a pandemia acelera o papel do professor no ensino à distância. E aí surge o que nós chamamos agora de professor youtuber. Professor youtuber. Já ouvimos muito sobre isso, né? E aí, todo professor agora precisa ser um youtuber, mesmo superada a pandemia? É verdade, né? Só você vê, nós aí fomos dormir analógicos e acordamos digitais, né? É verdade. Eu já perdi aí o número de voos de hora na frente do computador, né? Ministrando aulas remotas para os alunos, né? Sim. Só que, claro, nós temos a dificuldade de não atingir a todos, né? Porque, infelizmente, nós já vimos, os ouvintes devem saber, a questão da conectividade. Muitos professores têm que fazer aquela famosa busca ativa, né? Principalmente em escola pública, que é um problema sério na questão do todo aparato, né? de conectividade, enfim. Mas é verdade. Então, nós tivemos que... Agora sim, com certeza, na questão do ensino remoto, se você simplesmente transmitir a forma com que você ministrava as aulas de forma presencial no remoto, isso não acaba não dando muito certo, né? Sim. Então tem toda uma forma diferenciada de você poder trabalhar com os alunos de forma remota. Você vê os alunos que não querem abrir a câmera, mas também no presencial, se os alunos pudessem, na sua aula, né, de muitos professores, poder colocar um biombo, né, Genaro? Para não aparecer, né? E muitas vezes estar de corpo presente na aula. Agora o aluno tem toda a liberdade de fazer isso no ambiente remoto. Né? Sim. Mas, enfim, muitos professores fizeram um milagre, né, assim, na questão remota. Até eu parabenizo, né, os professores ouvintes que estão aqui participando conosco aqui desse podcast, que fizeram muita coisa bacana, mas tem muitos professores aí precisando de auxílio. E eu, como formador, né, de professores assim, eu vejo que os professores gostam muito, né, de você compartilhar boas práticas, principalmente no ensino remoto e ensino híbrido que está aí por vir também. Sim, verdade. Eu queria até aproveitar, Genaro, essa questão da pandemia, do distanciamento social, ele faz com que agora os alunos tenham dado um outro olhar para a escola. Digo, se porventura existia aquele aluno que preguiça, tem que ter 75% de presença, talvez agora ele já tenha uma outra percepção, né? Que não aguenta mais ficar em casa e não vê hora de voltar para a escola. Você percebe isso entre você e seus amigos? Então, meio à pandemia, né? Eu acho que os alunos com certeza não tiveram a visão alterada, né? O ponto de vista de ver as coisas. As pessoas ficaram muito tempo em casas, certo? Elas começaram a voltar aos poucos. Teve pessoas como eu que voltaram querendo socializar, obviamente, né? Você só vê o pessoal de casa, os alunos só meio virtual. Mas também teve aquelas pessoas que sofreram da pandemia e viraram um pouco mais individualistas, eu diria. Que ficaram mais no canto, ficaram mais em si, esqueceram como é que era socializar, esqueceram como é que consegue se aproximar de outras pessoas e etc. E eu acho que é importante, principalmente com a ajuda dos professores, eles fazem um papel muito bom nisso, de aproximar os alunos entre si, certo? Essa aproximação entre os alunos eu acho que vai quebrar esse problema das pessoas agora que saíram da pandemia.
Maravilha, muito bom. Legal, Genaro. E aí, nesse contexto, falando sobre o futuro, perspectiva de futuro. Na sua opinião, como o mundo vai estar daqui a algumas décadas? Especialmente daqui a 10, 15, 20, 100 anos. Na tua opinião? Eu acho que a gente vai ter uma preocupação ambiental maior, porque a maioria das pessoas agora estão tendo essa conscientização. Com certeza o avanço da tecnologia, né? Ela continua sempre avançando. Teremos mais coisas sobre o espaço, eu acho, também. Boa. E eu acho que vai dar mais diversidade para os professores também, de usar a criatividade e a tecnologia nova para criar métodos novos também, né? Legal. Boa. E a escola, de uma maneira geral, enquanto instituição? Como você acha que vai ser a escola daqui a 20 anos, por exemplo? 20 anos. Eu acho que a gente vai ter métodos de ensino diferentes. A gente não vai ter mais aquele ensino tradicional. Com certeza a gente vai ter utilização de livros, etc. Mas eu acho que vai ser menos decoreba, novamente. E vai ser mais a utilização de olhar para o futuro para trabalhar nessas questões da escola. Muito bom, boa. Genaro, Hélio, e aí me conta o seguinte, como educador agora, né? Qual o seu maior desafio? Antes, quais foram, né? Seus maiores desafios antes, durante e quais serão depois da pandemia? Muito bem. Antes da pandemia, meu grande desafio era competir com esse aparelhinho aqui. Cadê o celular? Olha, ó, aqui, ó. Esse aparelhinho aqui, ó. Competir com isso aqui na sala de aula. Pior coisa é você estar ministrando o conteúdo lá, por mais que me preocupe de como entregar aquele conteúdo de forma atrativa, mesmo assim, o mais atrativo quem quer, o celular, né? O tal do cell phone. Rapaz, isso aí... Lá tá acontecendo sofocas, atualização da sala, exatamente. Adversário permanente. Esse é o meu maior desafio. E aí? Não é nem tornar o meu conteúdo relevante, porque eu já tenho essa preocupação natural, né? De tornar o meu conteúdo significativo e relevante. Agora, competir com o celular em sala de aula, né, Genaro? Vocês não são práticos nesse aspecto aí, né? Eu usei uma expressão aqui, adversário permanente, mas não necessariamente, né? Pois é. Tem gente que usa o celular como um grande de um aliado, né? Com certeza. E aí? Eu lembro, Edson, que nas escolas que eu trabalhava, né? Tinha uma plaquinha na porta da sala de aula, como se fosse uma placa de trânsito, né? Certo. Com uma foto no celular, com uma tarja. Ou seja, proibido entrar na sala de aula com o celular. E hoje, agora, olha o aliado que é hoje né, o conhecimento na palma da sua mão. E durante a pandemia, parece que os celulares desapareceram, né? Os alunos parece que colocam o álibi como não tenho celular, professor, não posso acompanhar as suas aulas. Né? Antes da pandemia todo mundo tinha o seu celular. Agora parece que então, tem esse problema, né? Então os alunos arranjaram uma desculpa, entre aspas, de não participar talvez da aula por falta da conectividade ou por falta de um device, né? Por falta de um dispositivo ali, né? E agora, depois da pandemia, né, a grande dificuldade eu acho que vai ser realmente os professores se estruturarem melhor uma nova metodologia, como, né, o Genaro bem colocou, do futuro, né? Eu como coordenador, já trabalhei como coordenador de escola também, é você criar um time que realmente seja engajado para realmente usar no dia a dia as novas tecnologias, e novas metodologias também. Que a metodologia ativa realmente seja uma prática constante na sala de aula, seja na iniciativa pública, na iniciativa privada, né? O que vale realmente é a criatividade do professor. Essa é o grande desafio, eu acho que eu vejo, de encantar cada vez mais os alunos para que realmente a competição, né, não seja tão desleal com o equipamento em relação ao professor, né? Que o professor realmente seja a grande estrela desse novo processo educacional que está por vir, né? De envolver o aluno. Encantar e envolver o aluno sempre. Muito legal. Bom, quero aproveitar para fazer um convite a você que nos ouve nesse momento. Conteúdos ricos, muito ricos, estão sendo produzidos semanalmente no nosso blog. Acesse o site educacional.com.br e leia mais sobre esse e muitos outros assuntos que o nosso time produz especialmente para vocês, tá? E agora é hora do nosso quadro que eu adoro. É o quadro Verdade ou Mito. A Rafaela levantou os assuntos mais comentados na internet sobre o próximo ano letivo. E os nossos convidados vão responder pra gente se essas afirmações, na visão deles, são verdades ou mitos. Vocês podem justificar rapidamente. Vamos lá, Rafa. Bom, vou começar aqui com o Genaro, mas o professor Hélio também pode responder. Os jovens de hoje não querem estudar. Eles são mais desinteressados. Eu acho que
também é um troço muito único. Tem uma parcela realmente que não quer estudar. Mas eu acho que os jovens também hoje em dia são mais ambiciosos. Eles procuram objetivos mais altos. Consequência disso, eles também procuram o estudo e o conhecimento. Como o professor destacou também, né, tem as dificuldades do uso da tecnologia. É muito fácil você distrair. Mas aqueles alunos que são persistentes, aqueles alunos que focam realmente, eles vão dar tudo e descer, assim, para obter esse conhecimento. Então, na sua visão, é mito. É um mito. É um mito. Mito, boa. Mito também. Os alunos estão desinteressados por aquele professor chamado de chato, né? Exatamente. Agora, se você envolve, eu boto essa tecla, né? O professor tem que ser envolvente, tem que ser encantador, tem que realmente instigar, tem que desafiar o aluno, né? Por isso que plataformas gamificadas estão aí, novas estratégias estão aí, para que realmente você chame esse aluno para sua aula, né? Para que você realmente aconteça a mágica que é o aprendizado. Então é um mito, sim. Professor Hélio, no mundo em que vivemos, é preciso incluir as metodologias ativas. Essa foi uma outra afirmação que a gente encontrou na internet. É mito ou verdade? A metodologia ativa acho que é um componente bem interessante para engajar o aluno, né? Acabou-se aquela época, né, em que o professor era o protagonista, acabou-se aquela época que o professor era a fonte do conteúdo. Então, as metodologias ativas realmente são estratégias, metodologias que acabam, de alguma forma, tornando o professor fora desse foco e atribuindo ao aluno, né, realmente essa aprendizagem efetiva no dia a dia dele, na minha opinião. Muito bem. Você, Genaro, os alunos não valorizam o professor? Com certeza, não é um mito, com certeza. Eu acho que os professores, quando os alunos realizam o trabalho que o professor tem para gerar todo o conteúdo, criar um método único e afins, eles vão ganhando respeito aos poucos pelos professores, certo? Quanto mais envolvente também o professor, mais respeito o aluno vai ter pelo mesmo, porque vai ser uma conversa de conhecimento, uma conversa rica e afins, né? Legal. Bem, professor Hélio, a escola ideal é a que tenha sala de aula tecnológica. É uma verdade ou é um mito? Então, não necessariamente, né? A tecnologia não é o salvador da pátria. Eu vi muitas escolas fazendo investimentos milionários e a tecnologia não ser usada, né, no dia a dia da sala de aula. Não tem formação de professores ou então você acaba ministrando aquela aula do mesmo jeito que você ministrava anteriormente. Não adianta nada ter tecnologia sem mudar a metodologia. Existe um vídeo muito interessante na internet, você pesquisar lá, metodologia ou tecnologia. É um desenho animado onde o diretor fala, professor, você vai ter lá um data show, você vai ter o computador. E aí o professor, antes da tecnologia, começa lá, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16, e começa. Aí depois, cada computador na sua mesa tem a mesma coisa, a professora pergunta, 2 vezes 2, 4. Só que cada um com o seu computador na mesa. Quer dizer, mudou a metodologia? Não. Ou seja, ter tecnologia não necessariamente, né, vai mudar aí o aprendizado em sala de aula, com certeza não. Então é fato que desculpe complementar, Rafa, mas é fato de que o investimento em tecnologia demanda inteligência, né? Com uma certeza. Equipe, curadoria que apoie as melhores escolhas das melhores tecnologias para que a escola faça a melhor educação. Para aquela demanda, exatamente. Perfeito. Formação de professores, né, Edson? Perfeito. Você não vira realmente aquele elefante branco, nenhuma escola quer isso, né? Quer que o investimento seja realmente, né, porque utilizado. A tecnologia em si, ela é uma ferramenta, né? Então, mesmo que você tenha a ferramenta em mão, se você não usar dela, não tem por que ela estar lá, né? Boa. Genaro, para você, quanto mais prática for a aula, mais próxima da sua realidade, mais você se interessa e aprende? Com certeza. Eu acho que o uso de notícias, principalmente atuais, e acontecimentos atuais, transformam a aula em uma coisa mais interessante. Porque você pega exemplos de muito antigamente, os alunos eles não conseguem se ver naquela realidade. Porém, quando você pega uma realidade que é mais futurística ou alguma coisa recente, o pessoal consegue ver aquilo, passa na TV, o pessoal comenta, certo? Então, eu acho que é muito mais interessante você usar coisas atuais do que você usar uma realidade antiga. Boa. Maravilha. Professor Hélio, uma outra afirmação que a gente encontrou muito na internet é: o professor é um apaixonado pelo que faz. Com certeza. Só que assim, temos que não generalizar, né? Mas o professor que é professor, ele é apaixonado. Agora, o professor que está
professor, esse pode ser que não seja tão apaixonado assim. Boa. Então, uma diferença é você ser, outra você estar naquele momento, né? Então, mas assim, aquele que é professor realmente é um apaixonado pelo que faz. Pra gente finalizar, Genaro, o professor pra você é? Eu queria encontrar uma palavra para definir o professor, mas é difícil porque logo uma vez, né, que você define o professor, você estaria falando por todos e não é algo interessante. Então eu diria que o professor, ele é uma pessoa, continua sendo um protagonista de fonte de conhecimento, certo? Nesse sentido de que ele vai te ensinar com prazer. Então, por isso eu respeito tanto os professores, certo? Eu vejo ele como uma pessoa não superior, mas uma pessoa que tá lá, que consegue me levar para frente, me consegue levar para cima. É assim que eu vejo pelo menos os professores. Boa. Muito legal. E Hélio, o aluno para você é? É tudo pra gente, né? Ele é a nossa fonte, é o nosso diamante bruto, né? É aquele ser que a gente consegue lapidar e tornar esse aluno muito melhor, né, futuramente. Então eu vejo muitas vezes o aluno dizendo assim: professor, eu fiz engenharia por conta da sua aula de matemática. Isso é muito bacana, você vê o reconhecimento do aluno, né? Você poder lapidar aquele diamante, ele poder ser o astro, né, e poder conduzir aí a sua vida de forma autônoma, que é o que a gente espera, né, do nosso aluno. Maravilha. Bem, pessoal, o nosso episódio do podcast Escolas do Agora vai ficando por aqui, mas eu não posso deixar de agradecer a você que nos escuta até aqui, especialmente também aos nossos convidados, o professor Hélio, ao Genaro e a toda a equipe do Educacional. Eu aproveito também para desejar um feliz dia para os alunos, que são os nossos, são as nossas crianças, né? Pelo Dia da Criança. Desejar também um feliz dia do professor, ao Hélio, a todos vocês que nos ouvem agora, nós professores que lutamos por um Brasil cada vez melhor. E o nosso próximo episódio, já deixa um spoiler aqui, né, Rafa? Sim, sim. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre língua portuguesa, os desafios da área de conhecimento, que é base para todas as demais. Com certeza. Genaro, Hélio, se vocês quiserem, façam suas últimas considerações, uma mensagem para todos os alunos que você representa no nosso podcast hoje. Hélio, uma mensagem para os professores que você representa. Vamos começar pelo Genaro. Vai lá. Então, os alunos ouvintes, ou até para os professores também, é difícil acompanhar a tecnologia, certo? Ela avança muito rápido, mas como o professor ressaltou aqui, ela é uma ferramenta, não necessariamente deve ser usada, né? As pessoas possuem metodologias diferentes, as pessoas têm formas também diferentes de aprender. E é importante que a gente faça essa conexão entre metodologia e aprendizado para a gente ter o melhor daquilo, certo? Então sempre procure entender você e o professor, que daí para aprender vai ser uma coisa mais legal do mundo. Certo? Muito legal, boa. Elião. Muito bem, eu queria agradecer, né, ao Edson, né, a Rafaela, ao Genaro tá aqui com a gente, né, conversar com um aluno aqui. Boa. Agradecer aos ouvintes aqui e realmente é isso, né? Eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu gosto muito, inclusive alusiva, né, aos 100 anos de Paulo Freire. Esse ano. Que ensinar não é transferir, né, o conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção, né, ou a sua construção do conhecimento. Então é isso, né? Então o protagonismo do aluno, né, usar metodologias ativas, usar tecnologia, para que você, professor, né, possa realmente utilizar a forma que você leciona de forma otimizada, né? E como você falou, né, a gente está no mês da criança e do professor, que o professor realmente possa sempre se inspirar nas crianças e nos jovens, né, que possa ouvi-los, é muito importante, né, Genaro, ouvir vocês, alunos, né, no seu dia a dia, para que realmente a mágica aconteça, né, eu insisto na mágica, né, no aprendizado aconteça. E ser como eles, né, aberto ao novo, a novos aprendizados, eu coloco também, aberto a novas tecnologias, novas tendências, para que possa encantar, envolver os seus alunos, para que a coisa realmente aconteça com empatia, que as habilidades socioemocionais sejam realmente desenvolvidas, a empatia, a colaboração, né, no seu dia a dia em sala de aula, principalmente quando tudo isso voltar, né, para que promova realmente um aprendizado de excelência
e que realmente você possa, todo aquele conteúdo que você possa ministrar para os seus alunos, seja de fato significativos e relevantes. Excelente. Então essa é a minha mensagem para os professores. Muito bom, Edson. Eu queria dizer que esse episódio de hoje, eu acho que ele serve muito pra gente se reconectar com o que realmente importa, né? Que a gente fala tanto em pesquisa, em futuro, em probabilidades, estatísticas, mas o que importa é o aprendizado do aluno, né? Então, para essa escola do agora, para essa escola que a gente tá fazendo hoje, a gente sempre tem que pesquisar, a gente sempre tem que melhorar, mas a gente precisa sempre ter o aluno como foco daquilo que a gente tá fazendo. Então, acho que esse episódio de hoje, com a participação do Genaro, com a participação do professor Hélio, ele nos conecta com aquilo que realmente importa. Muito bom. Show, muito bom. Show. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um abraço.